Olá, bom dia a todos e dentro de instantes estará início a audiência pública da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, referente ao primeiro quadrimestre de 2024. Em instantes, aguardem. Declaro aberto a presente audiência pública em cumprimento do dispositivo no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido para compor a mesa o vereador Guilherme dos Santos Malaquias, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. O senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, e o servidor desta casa, Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças. Dando início aos trabalhos dessa audiência pública, convido o representante do Poder Executivo, o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, que engloba os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024. Aqui. Obrigado, presidente. Cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças, Rony do Bar, membro da comissão, Guilherme do Salão, Douglas da Câmara e demais presentes. Em cumprimento do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, estamos aqui cumprindo a nossa obrigação legal para apresentar relatório fiscal, orçamentário, financeiro e econômico do município, relativo ao primeiro quadrimestre do exercício 2024. Temos as informações relativas ao orçamento, a receita bruta de R$ 1.740.830.800, que foi a receita orçada, aprovada na lei orçamentária, a lei 4292, de 27 de 12 de 2023. E nesse primeiro quadrimestre foi arrecadado uma receita bruta de R$ 645.944.744,57. A conta retificadora do Fundeb, de uma receita orçamentária de R$ 138.186.800, foi retificado, arrecadado nesse período e repassado ao Fundo do Desenvolvimento do Ensino Básico a quantia de R$ 59.571.782,87. E uma receita orçada líquida de R$ 1.702.644, foi, nesse quadrimestre, arrecadado R$ 586.372.961,70, onde, ao nosso ver, representa uma receita dentro das metas fiscais aprovada em orçamento. Quanto às despesas orçamentárias, a LOA ficou destinado para o município de Cubatão, para a prefeitura, R$ 1.262.724.000, a Câmara Municipal de Cubatão, transferências definidas em despesa orçamentária de R$ 68.502.000, para a CMT, R$ 18.998.000, os recursos de transferência para o Funprev, Caixa de Previdência, R$ 252.420.000, e a conta retificadora Fundeb, R$ 138.186.800, um total de despesa orçamentária de R$ 1.740.000.900,
R$ 830.800. Em relação à questão da execução orçamentária, temos a informar que do total orçado foi efetivamente empenhado nesse primeiro quadrimestre R$ 745.295.931,30. Com relação às transferências financeiras efetuadas nesse primeiro quadrimestre, temos a informar que do valor destinado à Câmara já foi transferido, a título de duodécimo, R$ 22.834.000. A CMT foi transferido R$ 6.315.812,19. E para a Caixa de Previdência de Cubatão já foi transferido a quantia de R$ 71.465.715,35. Temos esse quadro onde ele retrata as despesas obrigatórias constitucionais com os limites constitucionais com despesa com o pessoal, de uma receita corrente líquida apurada no período de R$ 1.602.665.207,26, foi aplicado como despesa com pessoal, nos últimos 12 meses, R$ 428.859.171,38, o que representa 26,76% com gasto com pessoal. Em relação às despesas constitucionais obrigatórias, despesas da aplicação mínima com educação, das receitas tributárias efetivamente arrecadadas no trimestre de R$ 501.879.898,62, foi liquidado, nesse período com a educação, R$ 109.366.040,33, o que representa um gasto com a educação nesse quadrimestre de 21,79%. O quadro relativo à saúde, aplicação legal de 15%, mínima das receitas tributárias. Temos a informar que no quadrimestre, a receita tributária acumulada, arrecadada de R$ 501.879.898,62, foi liquidado para a saúde o valor de R$ 101.392.574,12, o que representa um gasto nesse quadrimestre com saúde de 20,20%. Restos a pagar é apurado em 1º de janeiro de 24 de R$ 364.939.402,94. Foi cancelado, de restos a pagar, R$ 23.613.965,90. Houve pagamentos de restos a pagar no valor de R$ 114.949.188,47. Tem um total de restos a pagar em 30 de abril de 24 de R$ 226.376.248,57. Débitos em tesouraria são os recursos que nós temos em caixa e têm destinação própria, que são as consignações de R$ 14.946.519,86 e os depósitos de diversas origens de R$ 53.913.362,48. Em relação aos acordos de parcelamento com a Caixa de Previdência, as leis aprovadas, que iniciou em 2018, o saldo de janeiro de R$ 57.654.055,91, foram amortizados nesse quadrimestre R$ 2.386.365,28, um saldo remanescente a pagar dos acordos com a Previdência de R$ 55.267.000
R$1.690,63. Em relação aos precatórios, do valor atualizado em 30 de março de 24, de 332.030.639,90, com base no decreto 99505 de 1/3 de 2010, a nossa alíquota de 2,85% da receita corrente líquida, conforme a emenda 109/21, que estendeu o prazo de pagamento dos precatórios, foi pago até abril, primeiro quadrimestre, o valor de R$17.859.706,40. Outras dívidas que estão consolidadas, temos Sabesp, parcelamento, 3.031.412,91, fornecedores, 119.583,28, ProSaúde, 11.304.987,19, e convênio das Santas Casas Sustentáveis, 5.697.877,50. Desse convênio foi pago 121.958,57, tem um saldo de outras dívidas de R$5.575.902,93. É isso, presidente. Obrigado. Convido agora o senhor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças do Poder Legislativo, para proceder à avaliação do cumprimento de metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante às despesas com pessoal, na forma prevista na alínea A do inciso 3º do artigo 20º. Bom dia a todos. Dando continuidade, passamos a apresentar os números referentes à gestão financeira da Câmara. A execução orçamentária prevista inicialmente de 68.500.000, não houve nenhuma modificação, mantendo-se em 68.502.000 reais. No exercício foram empenhados 50.510.638 reais e 38 centavos, e foram liquidados 14.281.198 reais e 62 centavos, restando a empenhar o valor de 17.991.361 reais e 62 centavos. Restos a pagar. Vieram de exercícios anteriores 1.679.335 reais e 65 centavos. Foram inscritos em 31 de dezembro de 2023, processados 343.779 reais e 36 centavos, não processados 12.391.796 reais e 17 centavos. Não houve cancelamento de restos a pagar no período e foram pagos 4.654.506 reais e 81 centavos. Montantes a pagar, ainda tem 9.760.404 reais e 37 centavos. A nossa disponibilidade financeira geral, orçamentária, 8.552.801 reais e 38 centavos. Resta pagar 9.760.404 reais e 37 centavos. Credores diversos, 707.307 reais e 53 centavos. OPs em aberto, 182.825 reais e 32 centavos, dando um total geral de 19.203.338 reais e 60 centavos.
Passamos agora à despesa com o pessoal. Em 2023, foi para uma receita corrente líquida de R$ 1.474.049.950,48. Houve uma elevação para R$ 1.602.665.207,26. O ano passado, nós tivemos uma despesa de R$ 27.192.697,08, que representava 1,84% da receita corrente líquida. Nesse quadrimestre, para uma receita corrente líquida de R$ 1.602.665.207,26, a Câmara despendeu com o pessoal R$ 28.024.604,61, representando 1,75%. Então, como os senhores podem observar, embora tenha havido uma elevação em termos absolutos, em termos proporcionais com relação à receita corrente líquida, houve uma redução. Era só o que tínhamos a apresentar. Dando prosseguimento, concedo a palavra para quem desejar fazer uso dela. Bom dia a todos os vereadores. Cumprimento o vereador Rony como presidente da comissão, Douglas, representando a Câmara, e o secretário Genaldo, o vereador Alessandro, aqui presente. Uma das minhas perguntas é em relação à Sabesp. Ela novamente aparece no quadro ali, com valores, e eu gostaria de saber o valor total, como é que está esse empenho aí com essa dívida do município com a Sabesp. O que está acontecendo, o que está havendo, né, para a gente poder ter um filtro melhor, né, para entender isso. Obrigado. Vereador e demais presentes, a Sabesp, nós estamos tratando esse assunto com muita responsabilidade, envolvendo várias secretarias. Finanças, Procuradoria, Planejamento e reuniões constantes com o corpo técnico e a superintendente da Sabesp. Nós temos aí uma dívida aí antiga, né? Foram contas que não foram pagas de 2011 até 2016, e nós consolidamos essas dívidas. A conta de águas não paga pelo município. Nós consolidamos essa dívida e estamos muito próximos de fechar o tão sonhado acordo com a companhia. Esse valor que tem lançado, poder voltar aí nessa tela da Sabesp, por favor, nas dívidas, outras dívidas. Esse valor lançado, vereador, de 3 milhões de Sabesp, é um valor já consolidado anteriormente, onde foram reconhecido essa dívida com a Sabesp, e que não foi quitado ainda, porque nós estamos fazendo esse acordo geral, que vai contemplar também esse valor que está consolidado. Quando finalizarmos o acordo com a Sabesp, que as cifras ultrapassam mais de 150 milhões de reais, os valores históricos, nós estamos fazendo uma composição para que a gente possa aí remir, perdoar, isentar, não seria isentar, mas retirar
desse valor que hoje atualizado da Sabesp é tão alto, a gente faz uma composição com a Sabesp para que a gente possa ter o mesmo tratamento que tiveram todos os municípios que fizeram lá atrás a outorga da Sabesp, que é justamente retirar desse montante os juros e multa. Como se fosse um refis, no caso. Exato, isso. Tira os juros e multa, e aí a gente consegue encaixar no orçamento, cairia para algo em torno de 70 milhões, e aí a gente... Um total de Está mais ou menos em torno de 170 milhões hoje o débito atualizado, juros, correção e multa. Sim. Esses valores que não foram pagos lá nesse período que eu mencionei. E está bem avançado as tratativas dos termos, porque são informações que estão, contas que estão, inclusive, na Justiça. Então, tem que envolver a nossa Procuradoria para que possa entender e enxergar essas decisões judiciais, para que a gente faça o batimento e reconheça, de fato, que são os débitos que o município reconhece, para fazer um acordo e aí a gente parcelar esse acordo em 311 parcelas, que dá mais ou menos uma parcela de R$225 mil mês, né? E aí a gente consegue resolver um problema sério, que vem se arrastando há algum tempo, e que a gente... Tem noção? Quanto tempo já? O quê? Que vem se arrastando já essa dívida? A gente vem... Não, essa dívida é de antes de 2016. Não, sim. Aí, no caso, eu estou falando... Do ponto de vista das tratativas, a gente já vem há uns 2 anos tratando. A gente ia fazer um acordo em 21. Já chegou a fechar um acordo em 2021, mas no meio desse acordo, da consolidação dos débitos, surgiu uma nova dívida que não foi incluída nesse pacote. Então, a Sabesp quis incluir, lógico, a gente tem que resolver o problema de vez, né? A gente faz um acordo hoje e aparece uma conta amanhã. Então, a gente consolidou, os nossos técnicos consolidaram os números e agora a gente está muito próximo. Eu já mandei o documento para a Procuradoria para analisar os termos, se dando ok, eu já sento com o prefeito para que a gente possa aí assinar em conjunto, CEFIM, PG e o prefeito, encaminhar essa proposta para que a Sabesp analise, mas pelo que nós estamos enxergando, existe também, por parte da companhia, uma boa vontade de fazer esse acordo, até para que a gente tire de vez. Quando fizermos esse acordo, vereador, esse valor de 3 milhões que está consolidado, ele vai sair dessa consolidação e vai entrar um novo acordo para construir o nosso balanço. E no caso, esses 3 milhões, eu estou vendo ali, parcelamento, no caso, parcelou 3 milhões, é isso? Como é que... Foi consolidado, mas não pagamos. Por quê? Porque havia ainda muitas coisas em aberto, é o que nós estamos tratando. Então, como a gente já começou a tratar esse acordo já consolidado, e ele faz parte desse pacote que está nesse número geral que eu te passei, então, sim, quando nós fizermos o acordo, isso aqui a gente cancela. E entra o novo acordo consolidado de 70 e poucos milhões para o nosso balanço. Então, o que me assusta é que, até então, se a gente até também não faz a pergunta, não sabe o valor total. Que sempre apresenta e sempre aparece a Sabesp como dívida, né? E mais do que natural, até pela quantidade do tempo que leva. E o que a gente vê, no caso, só os 3 milhões. E atrás disso tudo está em torno de 170. Né? Esses 3 milhões já foi reconhecido pelo poder público, bem antes dessas dívidas que nós levantamos. E agora, com esse novo levantamento, a gente vai consolidar. No nosso balanço não pode ter consolidar para uma pessoa, para um fornecedor várias dias. Você consolida o valor. Assim, Sabesp 3 milhões, depois Sabesp 70 milhões, não. Você consolida e joga para o balanço. Né? Então, quando a gente consolidar esse valor, espero que a Sabesp aceite o acordo, porque é importante para o município, né? A gente deixa de pagar os juros e multa, que isso é o prejuízo para o operário. Você tem uma condição favorável de você fazer um acordo onde você pode, você pactou esse acordo e você consegue distribuir dentro do orçamento e não prejudica as políticas que estão em andamento, né? Porque um valor desse é alto para você pagar de uma vez, né? Se você faz o acordo
retira juros e multa, e você ainda parcela em 311 meses, então você consegue aí botar no orçamento e não vai prejudicar as demais políticas. Pode? Tem um microfone aqui, ó, para deixar registrado. Por favor, vereador. Presidente, eu vou usar o que o... coisa rápida, o que o secretário Genaldo colocou em não prejudicar as políticas em andamento. Eu queria que voltasse nos investimentos que me chamou a atenção, a educação. Tem como voltar lá? Todos sabemos do investimento de 25%. No mínimo, por lei federal, né? Por lei. Cadê? Não enxergo nada. Está aí. Tá já. Isso. Nós batemos no primeiro... Quadrimestre aí, 709 milhões. Certo. Quantos por cento? Enxergo nada. 21,79. Isso. O senhor poderia justificar para nós, por favor? 21%, sendo que o limite, aliás, no mínimo, 25%. Mínimo 25%. Sim, se pegar o histórico de todos as audiências públicas, o primeiro quadrimestre, sempre na educação, sempre vai estar abaixo dos 25%, porque o 25% ele se apura de quadrimestre em quadrimestre, tendo que, no último quadrimestre, ele tem que bater pelo menos 25%. Então, a gente vai fazendo um ajuste, porque ele tem relação com a receita arrecadada e a aplicação efetiva na educação. Então, todo mundo sabe, e que talvez não, aqueles que não saibam, no primeiro quadrimestre a gente tem uma receita tributária um pouco mais pujante por conta, sobretudo, do IPTU. IPTU, geralmente, as empresas do polo, eles pagam à vista para ter o benefício de 5%. Então, a gente tem uma receita tributária maior no primeiro quadrimestre. Então, assim, como as políticas vão sendo executadas ao longo do exercício, né, aí vai se ajustando. O importante é que, no último quadrimestre do exercício, o índice mínimo com a educação atinja pelo menos 25%. Então, os 21,79% está dentro de uma normalidade. Complementando só o que o vereador Alessandro tocou, a gente vê em algumas apresentações de contas pelo tribunal, né, em alguns relatórios que passa pela Câmara, e lá é julgado, né, a gente avalia. Eu tenho visto constantemente esse apontamento na Folha, dizendo que a gestão não consegue atingir esses 25% da educação. Se eu não me engano, acho que a última prestação foi de 2021, que eu não tenho os dados aqui, mas lembro que isso é recorrente, e está até dentre os 34 apontamentos, um deles é a educação, ela tem vários apontamentos, e em questão até dessa parte de financiamento, de investimento, né, na educação. E a gente vê ali que segundo trimestre, 20, e aí você falou que no último quadrimestre é que se avalia essa porcentagem. Eu estou falando, na questão do exercício, você vê que no quarto trimestre de 23, você já percebe que o percentual foi de 28%. Então, atingiu ao longo... Foi. Porque na educação tem essa variação. Mas, assim, se você perceber, em 23, quando fechou o exercício, o gasto com educação bateu os 28,08%. É isso que eu falei. Os 25% é no exercício. Dentro daquela questão até das compras de TV, ar-condicionado. É no exercício. O importante é você aplicar, durante o exercício, os 25%. Né? Uhum. Então, você vai apurando, vai ajustando a execução orçamentária, para que, no final, realmente se aplique o mínimo constitucional, que é, no caso, 25%, com saúde, e com educação, e com saúde, 15%. Sim. Qual foi outra parte? Teve a parte também que eu vi do convênio da Santa Casa. São casos sustentáveis. Foi consolidado essa dívida. Foi um recurso que o governo recebeu, né? O governo que nos
que a gente antecedeu, que um recurso que foi liberado para o município não foi utilizado. Aí o município teve que devolver com correção. Então, a gente consolidou esse valor e nós começamos a pagar. Estamos pagando uma conta aqui, um recurso que foi enviado ao município nas gestões anteriores e não foi utilizado, e a gente foi penalizado com a devolução, com a atualização. Tá. Dentro da educação, novamente, o município está deixando de receber algum repasse do governo federal em relação à quantidade de crianças inscritas na rede de ensino, onde a gente vê algumas escolas no estado, principalmente no Bolsão, no bairro Jardim Nova República, no Bolsão 9, as crianças que foram deslocadas da escola municipal, ela foi para a estadual. Então, isso sai fora do escopo do município. Você tem noção de quanto se deixou de receber esse repasse ao município? O que eu posso falar com relação a essa informação mais pontual da questão do número de alunos é que o Fundeb ele é um fundo, foi criado para o desenvolvimento da educação básica, que ele, como se forma esse fundo? É justamente com base no ICMS e o FPM. É um percentual que a gente arrecada, vai direto para o fundo. O que nós temos, historicamente, é que Cubatão financia a educação do Brasil, né? Porque como nós temos uma rede que não é tão grande assim, e nós temos uma arrecadação boa de ICMS, principalmente, isso impacta em que nós contribuímos mais do que nós recebemos. Então, assim, vou fazer uma continha aqui, por um exemplo assim, raso. A gente contribui para o fundo do Estado, do Fundeb, 100 milhões e nos é devolvido em torno de 80%. Ou seja, os 20 milhões que poderiam ser receita do município acabam financiando a educação de outros municípios. Isso é a política nacional de desenvolvimento da educação, que guarda a relação com o ICMS e o Fundeb. Então, assim, quanto maior a nossa arrecadação de ICMS e de FPM, maior é a destinação desses recursos para o fundo. E aí, o retorno tem relação direta com o número de alunos. Quanto maior for a nossa rede, maior é o repasse do Fundeb. Então, está menor. Então, se cair o número de alunos, está menor. Reduz também o repasse do Fundeb para o município. Está menor. E, se eu não me engano, acho que em torno aí de 53 milhões a gente deixou de receber por conta disso. Parte de previdência, Genaldo. A previdência? Sim. A gente... Pode voltar lá. É bom voltar porque a gente atualiza, né? Travou? Mais para baixo. Você fala dos acordos, vereador? No caso, eu havia feito até umas perguntas há um tempo atrás em relação à LDO, né? No caso, a gente estava discutindo e a gente sabe que teve a movimentação do fundo blindado e ficou valores a pagar, no caso. Como é que está essa tratativa? Não, os valores que a prefeitura repassou? Não, sim, o ano passado, né? O ano passado retrasado. Não, os recursos que foram utilizados lá para a complementação da massa 2, através do fundo blindado, esses recursos foram todos devolvidos, né? A Caixa peticionou um ofício ao Poder Público, à Prefeitura. Em torno de quantos milhões? Agora não me lembro, porque eu acho que foi exercício retrasado, né? E, se eu não me engano, também ficou valores a pagar também, uma porcentagem. Porque, no caso, quando você remove esses valores, eles estão investidos em algo, você deixa de ter essa valorização, vamos falar assim. Né? Não recordo de ter nenhum ofício da Caixa de Previdência requerendo diferenças. Mas, assim, tudo que a Caixa requeriu em termos de recurso para a Previdência do fundo, nós repassamos conforme foi solicitado.
Aquele quadro onde tem os repasses, transferências, Eli, por favor, onde tem o recurso que é destinado à Caixa de Previdência, percebe que no orçamento já configura o total que a Caixa solicita anualmente para fazer a complementação da massa 2. O montante lá, FUNPREV, de 252 milhões, já está na previsão de despesa. Milhões, né? Milhões, da previsão de despesa. Como a gente tem um complemento da massa 2, por conta da questão atuarial, a questão do déficit previdenciário, nós temos que fixar isso na despesa. Então, já está contemplado no orçamento todo o valor que é necessário para cumprir a obrigação de complementar na insuficiência de contribuições previdenciárias da massa 2, o poder público tem a obrigação de fazer a complementação. Então, já está com previsão orçamentária, ou seja, garantindo que não vai ter nenhuma situação diferente, a não ser repassar aquilo que a Caixa necessita para complementar o pagamento da massa 2 e todos os aposentados da massa 2. Sim, eu vou até complementar. Tá. Vou procurar esse documento lá no meu gabinete, falar com a minha assessoria, para a gente poder estar levando até a sua pessoa na secretaria para te passar essas informações em relação a esses valores pendentes, que eu fiz uma denúncia no Tribunal de Contas, né, requerendo essa parte, né, que se deixou de receber pelo valor que foi deslocado. A gente vê também na parte, lógico, teve uma situação que a gente falou de alguns fatores, e um dos princípios que foram, no caso, fragilizados naquela parte, foi a universalidade, que foi o que o doutor Wilney, secretário de Planejamento, explicou, que era uma ideia de que aquilo que já estava previsto, eles iam colocar na LDO para o município poder estar pagando, e não houve, né? Que aí eu vou voltar lá atrás, então vai acabar trazendo assuntos passados. Mas que tem essa segurança do funcionário público aposentado receber já tudo previsto agora, né, a esse ano, para ele poder receber tudo direitinho, não ter aquela parte de... Perfeito. Como houve essa... interromper, né, o pagamento. Isso, como houve todas essas questões, né, que ensejou uma certa insegurança, então, a decisão do governo foi que a gente colocasse 100% do valor que é necessário para complementar a Caixa, que a gente já definisse como despesa orçamentária. E aí, quando você define como despesa orçamentária, você tem que fazer o quê? Você tem que cumprir, né? Quando você coloca como uma despesa insuficiente, você tem que complementar através das suplementações ao longo do exercício. Mas como a gente definiu 100% dos valores que foram requeridos pela Caixa dentro do orçamento, então a situação ficou pacificada e trouxe, de fato, tranquilidade para os nossos aposentados. Tá, ok. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Agora aqui em relação ao Douglas, na Câmara, vou mudar os slides. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar aqui. Eu vou pegar aqui, que até fica mais fácil, aí o Douglas vai respondendo aqui. Execução orçamentária, dotação anual. Desse exercício, no caso aqui, foi 50 milhões empenhados, Douglas, e já liquidado 14 milhões. Empenharam saldo 17. Esses valores, eles estão incluindo da obra também da Câmara, Douglas? Tudo. Isso daqui é o orçamento geral da Câmara. O orçamento para esse ano que engloba todas as despesas da Câmara. Ligou. Tá Todas as despesas da Câmara são esses 68.502. Da mesma forma, foram empenhados, normalmente são empenhados os contratos anuais,
as despesas já previstas de fornecedores, como também a folha de pagamento. Isso já é empenhado de forma global no início do exercício. E isso para os funcionários tanto da Câmara quanto para os terceirizados? Toda e qualquer despesa, Sim. que seja global, ele já é empenhado globalmente no início do exercício. Tá, ok. Então, até em relação às meninas que estão sem receber lá, né, aguardando aí a desenvolver justiça, essas coisas, Não. do Ministério do Trabalho... Esse tipo de despesa que não é prevista, né, ela faz parte desse, digamos assim, desse 17.991.000. Então, ela aparecendo, sendo reconhecida pela Câmara, ela é empenhada e paga. Sim. Então, está assegurado, no caso, se caso acontecer, de Isso. pagar, né? Tá bom. Só isso aí, na parte da Câmara. Ginaldo, e da parte do Executivo, em relação a essas pendências ainda de valores a pagar para esse pessoal que foi prejudicado aí pelos esses contratos de limpeza, né, foi de limpeza e controlador de acesso também, né? Como é que está esse andamento? A gente teve aí... E os valores? Houve uma ação proativa da Procuradoria junto à juíza do trabalho e tivemos decisões judiciais onde o município teve uma determinação judicial para fazer os depósitos em juízo. Então, os recursos estão garantidos, né, numa conta onde foi indicada pela juíza, e fizemos todos esses aportes para essa conta judicial, para que a Justiça defina, junto com os trabalhadores, esses pagamentos dessas verbas rescisórias. Então, todos os contratos que nós tínhamos em andamento e que foram rescindidos, esses recursos foram destinados para uma conta judicial. Então, agora o recurso está garantido, está assegurado para o trabalhador, para quando finalizar essas tratativas, né, de levantamento das verbas rescisórias, onde contempla o salário, o 13º, o fundo de garantia e tudo mais. Quando fechar essa conta, os recursos estão lá na conta judicial e vai fazer o pagamento para os trabalhadores. Tá. E em relação ao contrato, eu sei que o contrato da MOVA, parte educação, foi feita a rescisão unilateral, e a gente sabe que a cada tempo eles têm que apresentar, né, uma certidão para poder estar recebendo esses repasses. Nessa troca, nessa substituição que foi pela PSSA agora, como é que foi esse trâmite, Ginaldo? Você sabe me informar? Eu sei que a secretária de Educação é quem tem, né, o embasamento nesses contratos, mas na parte de finanças. Eu não tenho conhecimento ainda de nenhum processo ainda aberto de pedido de pagamento em medição de serviço. Não tenho conhecimento de ser feito algum pagamento mas segue o mesmo rito, vereador. Você tem que instruir os processos, juntando as certidões que têm validade, né? Tem FGTS, INSS, tem validade, juntando as certidões, comprovando realmente a obrigação legal das retenções obrigatórias, medindo o serviço, a nota sendo atestada pelo gestor e pelo fiscal do contrato, vindo para cá, a gente faz a conferência. Segue o mesmo rito. Agora, é importante destacar que esse filtro tem que ser na origem do gestor do contrato, né? Onde ali ele faz os apontamentos, faz as glosas e cumpre o que está no contrato. Se o gestor pede o pagamento com aquela nota emitida no período X, comprovando de que tudo foi atendido e juntando as certidões, a CEFIM só confere a parte documental e faz a liquidação e a programação de pagamento. E, no caso, quando há as retenções, né, que o contrato define, a gente retém um valor
para justamente quando tiver uma situação mais para frente de dificuldade, aquele valor garantir obrigações do trabalhador. Sim, tá bom. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Agradeço. Agradeço a presença de todos que atenderam a presente convocação. Esclareço que os relatórios apresentados nessa audiência receberão parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento e encaminhados da forma da lei. Declaro encerrados os trabalhos da presente audiência.